Muito bem. E aí, semeador? Semeador é aquele cara que semeia para depois colher. E é isso que nós vamos fazer na nossa live de hoje. Vamos semear. Vamos mostrar para você que está nos assistindo o nosso programa de desenvolvimento pessoal. E lembrando que nessas lives nós estamos focando em foco, em produtividade, em gestão do tempo e também em alta performance, tá? A gente tem alguns programas, tá? O programa que nós vamos entrar para o seu desenvolvimento é o de estresse, tá? Nós vamos começar falando um pouquinho sobre o programa de estresse, onde nós vamos trabalhar mudança de hábitos. Vai entrar uma edição nova de uma palestra que é o cérebro e a respiração, que é bem legal também, fantástico essa aula. Vamos falar muito de mindfulness, de meditação, inteligência corporal, sono e relax, purificação e também nutrição. Vamos dar dicas de alimentação, como você fazer um suco detox, como você alimentar o corpo, o coração e a mente e definindo seus limites, tá? Depois a gente passa para outra fase, que é a fase da gestão das emoções, que é a inteligência emocional, onde na primeira instância nós vamos trabalhar consciência emocional e adaptabilidade. Depois nós vamos entrar no processo de serenidade e confiança, como a confiança nos dá serenidade. Não sei se você já observou que um bom lutador, por ser um bom lutador, ele não entra numa briga, porque ele tem tanta confiança que ele é bom lutador, que ele não entra naquela briga, pelo simples fato de ter aquela confiança, sabe? Então nós vamos falar sobre isso. Vamos falar bastante de resiliência. Vamos ter 2 workshops de resiliência muito legal. Um sobre propósito e o outro sobre contentamento e também gestão de pressão. Empatia, muito importante a empatia. Às vezes quando você está discutindo com uma pessoa, né? É muito importante que você não faça a pessoa se sentir idiota. Não fazer com que ela esteja errada. Porque mesmo que você esteja certo, a pessoa não quer parecer burra, né? E todos nós, hoje inclusive vou falar um pouquinho, temos um pouquinho de ignorância em várias coisas. A gente não é a pessoa que sabe de tudo, né? Mas a gente não quer reconhecer. O ser humano não quer reconhecer que ele é trouxa, que ele está enganado em alguma coisa, não é verdade? Quando a gente faz empatia, a gente procura saber a visão do outro, qual é a percepção que ele tem daquilo. E aí fica mais fácil, inclusive, de a gente colocar a nossa percepção do mundo e ele aceitar também aquela percepção. Gestão de conflitos, a gestão de conflitos é fundamental. Porque a gente vive com tanto conflito, né? Tanto conflito. Então isso é inteligência emocional. Quando você aprender a gerenciar conflitos, não adianta nada você se esbravejar, você ficar com raiva, você avançar a pessoa, às vezes até agressivamente, porque aquilo pode ter um impacto muito ruim, muito negativo. E aí a reprogramação comportamental, que são os nossos hábitos, né? Alimentares, hábitos de pensamento, exercício físico, produtividade. Por isso que é foco, produtividade, gestão do tempo, onde a gente vai fazer o que é primordial, essencial para você, e o desenvolvimento também da alta performance. Bem, então tá na nossa horinha, tava dando aqui uma amarradinha para entrar no horário, 9h05, esse é o horário. E o que eu vou falar hoje? Hoje eu vou falar para vocês sobre presença. A presença faz parte de uma outra desenvoltura chamada mente criativa e intuitiva. E hoje nós vamos falar sobre presença, tá? É dentro da abordagem mindfulness, que é o estar mais presente no momento presente. A partir do momento que eu estou mais presente, eu tenho mais presença. Começo a prestar atenção nas coisas que antes eu não estava prestando atenção. Eu saio do meu automático e tomo o meu suquinho verde, que eu nem estava lembrando de tomar meu suquinho verde. Com folhas escuras, tá? Porque tem bastante cálcio, bastante vitamina. Bem, feito as preliminares, né? É muito importante que você anote aí, pegue um papelzinho, anote assim, bem, o que de tudo isso que o professor Mike Freta falou, o que eu espero com isso, né? Qual o resultado que eu quero atingir? Eu quero ser mais produtivo, eu quero ser menos disperso, que eu sou tão disperso. Eu vou falar uma coisa pra você, tá? Não é você, é o ser humano, que por natureza é disperso. Nosso cérebro foi feito para dar uma viajada, para dar uma dispersada, para ver novidade, ele adora isso. Mas a gente tem que transcender essa natureza humana e desenvolver ali um foco. Olha só, eu quero
um resultado momentâneo ou eu quero algo mais profundo para médio e longo prazo? Então eu sugiro que você pense para até daqui 20 anos. Imagina o que você quer com 20 anos. Eu estou com 44 anos, daqui 20 anos eu vou estar com 64 anos. Então o que eu quero para mim com 64 anos? Você já imaginou isso? Como é que você vai estar? Então qual o resultado que eu quero na minha vida? Para que isso? Para a gente tangibilizar. Tá? Se a gente não tangibiliza, a gente não chega em resultados. Para a gente poder focar. E com o foco a gente conquista algo. Senão fica tudo, como eu falei, muito bagunçado, muito disperso. Então para a gente parar de ser disperso, para a gente gerar foco, a gente tem que tangibilizar. Então começa comprando uma agendinha para 2021. E a sugestão que eu dou para você que está no processo de evolução assim junto comigo, é fazer uma semana o que você faria em um ano, sabe? O que eu vou fazer essa semana? Começar fazendo exercício físico, começar fazendo uma alimentação saudável, começar tomando banho frio, começar a fazer meditação, começar lendo os livros que eu tenho que ler. Pô, cara, faz isso essa semana, que se você fizer isso essa semana, provavelmente você vai repetir na semana que vem. Porque 7 dias já são necessários para você incorporar um novo hábito. Lembrando sempre, tá? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com você. Ó, consegue ver aí a minha fotinho na tela? Demora um pouco para entrar. Então o que acontece? Você tem que fazer as coisas, tá? Que geram motivação e interesse para você poder agir. Senão o que acontece com a natureza humana? Eu cada vez estou me especializando na natureza humana, porém de forma genérica, porque são muitas ramificações da natureza humana, mas eu procuro saber de tudo. Se você fizer o que te interessa, aquilo vai te dar motivação e você vai agir. Se não te motivar, escolhe outra coisa. Não fica fazendo alguma coisa que você não tem interesse, que não te motiva, porque vai contra, né, a natureza humana de se motivar. Então assim, nós estamos falando de criatividade, né? De criatividade. Qual é o nível ideal? Tá? O que você precisa desenvolver em termos de conhecimento, enfim, para aumentar a sua criatividade? Essa é a pergunta que fica no ar. Será que você precisa fazer mais cursos? A gente está falando de foco. Estamos falando de foco. Então a criatividade, olha só que legal. A criatividade, ela não está num processo de piloto automático. Quando a gente está no instintivo, quando a gente está ali naquele processo de sobrevivência, não existe criatividade. A criatividade faz quando você transcende esse momento e vai em direção ao prazer. Então, por exemplo, eu vou fazer um curso porque eu quero desenvolver algo mais realizador na minha vida, algo com mais significado. Aí você desenvolve criatividade. Mas, por exemplo, se você fizer um curso, se você for estudar alguma coisa, é porque eu preciso sair dessa situação, a situação está lamentável, e aí você não consegue desenvolver criatividade, porque você está ali no processo de fugir da dor, que é automático, é inconsciente. Então, para você ter mais ideias, para você poder desenvolver algo maior, mais substancial, você tem que sair do piloto automático, tá? E aí eu estava falando sobre o generalista e o especialista. Olha só, você não pode ser nenhum e nem outro. Você tem que procurar ser os dois, um pouquinho de cada. Tá? Eu vou falar sobre isso agora para você, tá? Então é assim, o generalista, ele sabe muito de pouca coisa. Ele sabe de tudo um pouco. Tu conversa com um generalista, ele sabe conversar um pouquinho, mas se aprofunda, ele não sabe mais nada. Já o especialista, ele é o contrário. Ele sabe muito de uma coisa só. Tu vai falar de uma outra coisa, ele não sabe. Então, existe, além desses dois perfis, do generalista e do especialista, existe o ideal. O ideal é uma combinação dos dois, onde ele sabe das coisas, também com profundidade, mas também com generalidade. E aí a pergunta que eu faço para você hoje é, aonde você está? Você está mais no campo 1, que é o generalista, que sabe de tudo um pouco, que vê jornal, vê televisão, lê um pouquinho de tudo, vê um pouquinho de tudo, mas não sabe se aprofundar em nada. Ou você é um especialista em alguma coisa e não sabe de mais nada. Então assim, o ideal é quando a gente tem uma especialização, mas lembrando que o especialista, ele é muito mal pago. Ele é mal pago pelo generalista, que contrata ele para fazer uma coisa que ele sabe um pouquinho, mas ele não sabe um pouco. O perfeito mesmo é você ser um generalista especialista. Você consegue se aprofundar, mas se quiser se aprofundar um pouco mais, você contrata um cara melhor do que você para fazer aquilo.
porque tem uma limitação daquilo, você não vai ficar preso àquilo. Então qualquer especialista, seja um especialista do coração, um especialista do joelho, um especialista em engenharia, ele está sendo mal pago porque o generalista, que é o dono da clínica, é o dono da construtora de carros, está pagando para aquele cara produzir muito exponencialmente para ele. Porque ele teve uma ideia generalista. Eu vou pegar, botar uma clínica, vou... Aqui. O que estar presente tem a ver com generalista, com especialista ou com o processo ideal? É isso mesmo, você tem que estar, seja na sua empresa, na sua família. Você não pode ser um chato que só fala daquilo que você domina. E também você não pode ser um generalista que fala um pouquinho todo. Você tem que ser os dois para ser bem sucedido. As maiores ideias, tá, olha só, de empresas bem-sucedidas não vieram de especialistas, vieram de pessoas generalistas que trabalhavam na empresa e tiveram uma sacada. O próprio Henry Ford, ele começou a desenvolver a linha de montagem quando ele foi num processo de... Como é que fala aquele negócio que você faz do boi, você vai cortando o boi em peças, como é que é o nome daquilo? Vai descarnando, né, o abate do boi, e aí ele viu que nesse processo de produção não era uma pessoa que fazia tudo isso. Uma tirava a coxa, a outra tirava o filé, a outra tirava a gordura, o outro tirava o focinho, o outro tirava... E aquilo eles faziam em massa, né? Foi a forma que o Henry Ford trouxe para fazer os carros em massa, porque ele conseguia fazer um carro em um dia, mas ele precisava fazer 100 carros num dia para atender a demanda. Então ele começou a desenvolver esse processo de produtividade. E ele viu isso num outro segmento. Então, às vezes, as soluções elas não estão nem no nosso segmento, não estão nem na nossa área. Podem estar em especialistas, né, de outras áreas. Então, é trazer tudo isso. Por isso que eu preciso estar presente, para não ficar tão bitolado, não ficar tão fechado e sair do processo atual.